Nós vamos para nossas 3 perguntinhas do dia. Assim como foi na aula passada, eu quero saber agora de você se você conhece Nova York. Have you ever been to New York? Alguém aqui já visitou Nova York? Sim ou não? Escreve aí, quero saber. Você já conhece Nova York? Já visitou? Já teve o prazer de conhecer essa cidade? Para aquelas pessoas que não sabem, Nova York foi a cidade em que eu vivi logo que eu cheguei nos Estados Unidos, né? Ainda pré-adolescente, eu fui para os Estados Unidos junto com a minha família. Quem não conhece um pouco da minha história, vou dar aqui um pequeno relato, né? Meu pai era o nosso provedor em casa e ele faleceu num acidente de carro. Minha mãe se viu na necessidade de cuidar de mim e da minha irmã e nos levou para os Estados Unidos, tá? Apenas um breve spoiler, porque eu vou falar um pouco mais sobre isso adiante, tá bom? Então, quando nós chegamos lá, nós moramos, eu, minha mãe e minha irmã, na cidade de Nova York, tá? Quando eu cheguei, mais especificamente, eu e minha mãe, porque eu fui antes da minha irmã, né? Nós residimos em Nova York e a minha irmã foi depois. Eu já estava nos Estados Unidos fazia uns 6 meses, mais ou menos. Eu já, inclusive, falava inglês fluente quando a minha irmã chegou. E aí, por conta disso, eu, como irmão mais velho, fui obrigado a cuidar da minha irmã, né? Minha mãe me colocou nessa incumbência, né? Você vai falar para sua irmã, se ela precisar de traduzir alguma coisa, você faz por ela, você ajuda ela nos deveres da escola, afinal de contas, você já fala inglês, ela chegou aqui agora. E minha irmã mais nova, né? Eu imagino que você deve ter uma noção de... Bom, certamente você já passou pelo que eu passei, né? Pela adolescência. E naquela época, eu confesso para você que eu não fiquei muito feliz com a ordenança da minha mãe, tá? Eu não queria ajudar a minha irmã e sentar com ela para ensinar dever. Eu não tinha paciência para isso. Então eu meio que eu pegava os deveres da escola dela, eu fazia para ela, né? Toma, já está pronto. Amanhã você leva. Eu fazia assim com ela. A gente saía para ir nos lugares e ela falava assim, Marcelo, pergunta para mim, não sei, assim, uma coisa qualquer, né? E aí eu falava assim, não vou perguntar não. E ela, vai lá, pergunta para mim, por favor. Não vou perguntar não. E aí ela dizia, então quando chegar em casa eu vou contar para a mãe, viu? E a minha mãe, meu querido, minha querida, era osso duro de roer. Então, eu, por livre e espontânea pressão, ia lá e conversava. E às vezes cometia erro. E era interessante isso, porque quando eu cometia o erro, a pessoa me corrigia na hora, né? E eu aprendia com aquilo. E eu saía chateado. E a minha irmã olhava para mim e falava, o que foi, Marcelo? Eu falava, cometi erro de novo nesse negócio. Repare que, para o resto da nossa vida, até mesmo hoje em português, você comete os seus erros, é ou não é? E esses erros, eles são constantes na vida do humano, porque a gente não é perfeito, nós não somos robôs, né? Então, faz parte da nossa história cometer erros, assim como faz parte da nossa história tropeçar, mesmo tendo caminhado por tantos e tantos anos até o dia de hoje, né? Então, tá tudo bem. Mas naquela época eu não queria, né? O adolescente aqui não queria passar vergonha. E eu não sabia naquela época que isso era tão benéfico para mim. Eu não sabia que a minha irmã, de certa forma, estava me ajudando a me desbloquear no inglês. Eu não sabia, eu não tinha essa noção. Hoje eu tenho. Hoje eu olho para trás e vejo quão benéfico isso foi para mim. Mas naquela época eu não tinha essa ideia, né? Eu ficava chateado. E hoje, com o auxílio da psicologia, eu trouxe tudo isso, toda essa bagagem, né, vivida por mim, experienciada por mim, e depois estudada por mim e experimentada por mim na vida de outras pessoas, para dentro do ensino linguístico na Wave. E aí a gente tem hoje o ambiente, o local, para você praticar inglês todo o tempo, e assim se desbloquear desses traumas, dessas travas, sabe, que impedem as pessoas, desse medo do ridículo, né, que as pessoas chamam comumente, na psicologia nós chamamos de ansiedade mediante avaliação de desempenho, tá? Então, eu digo para você, se você tem que fazer a sua atividade prática, faça atividade prática. Ah, Marcelo, mas eu vou cometer erros. Tá tudo bem, ninguém espera que você seja perfeito, tá? Aqui eu não estou aqui para julgar você, para apontar o dedo para você, mas para ajudar você. Bom, geral dizendo aqui que não visitei, ainda não. Ok, então, ó, pelo que eu vi aqui, ninguém visitou
Nova York ainda, né? Não temos nenhuma pessoa que visitou. O que eu posso dizer para você é que Nova York... temos sim, ó. Cristina disse, yes, I've been to New York. Legal, Cristina. Então, olha só, o que eu posso dizer para você é o seguinte. Nova York, nos dias atuais, é como se fosse Roma na Grécia Antiga. Tá? É o centro do mundo, né? Todas as nacionalidades se encontram em Nova York. Uma das coisas mais comuns em Nova York é você ouvir outras pessoas de outros países falando outros idiomas, né? E você, Cristina, que esteve presente lá, pode confirmar isso para mim. O Mauro também dizendo yes, né? E quando você vai numa cidade como essa, tão cosmopolita, né? Que envolve tanta gente de tanto lugar diferente, é muito legal porque você acaba crescendo, você acaba evoluindo, você tem contato com outras pessoas, todo quanto é tipo de nacionalidade. E a Cristina está falando um negócio muito interessante. All nationalities but more Chinese. Sim, temos muitos chineses lá em Nova York, tá? Inclusive temos um lugar chamado Chinatown, muito legal. Recomendo, se vocês tiverem a oportunidade de conhecer, conheçam, tá? Vai gostar. Legal. Segunda pergunta. Would you like to go to New York? Se você já teve em Nova York, gostaria de voltar? Se você não teve em Nova York, gostaria de visitar? Would you like to go to New York? Será que seria interessante isso para você? E olha que legal isso daqui. Elson está dizendo, New York is like São Paulo. É, muito parecido com São Paulo. Muito parecido mesmo. Viu, Elson? Tem bastante gente de bastante lugar diferente lá, tá? Se alguém lhe faz essa pergunta, a primeira pergunta, por exemplo, have you been to New York? E você vai dar uma resposta para essa pergunta, você vai dizer no, I haven't. E aí você diz isso de uma forma bem contrata, né? Bem direta. No, I haven't. Eu sei que no Brasil, em português, às vezes as pessoas perguntam assim, você já foi a Nova York? Você fala não. E tá tudo bem, não tá? Você fala sim ou não. Só que em inglês não existe resposta de sim ou não. Aprenda isso de uma vez. Nós falaremos mais sobre isso na segunda-feira, quando nós entrarmos com o conhecimento para você formular as suas próprias frases em inglês, mas eu já vou dar aqui um adiantamento desse assunto. Toda frase em inglês demanda sujeito e verbo, tá? Então você tem que ter uma pessoa e tem que ter um verbo, uma ação que está sendo feita por essa pessoa. Então você diz, no, I haven't. Ele utiliza o início da frase mesmo. Have you been? No, I haven't. O haven't é uma contração, né? Eu posso dizer have not, no, I have not, ou então no, I haven't. Na segunda pergunta, would you like to go? A resposta já vai seguir esse mesmo padrão. Yes, I would, ou então no, I wouldn't. Wouldn't sendo essa contração de would not, entendeu? Então, yes, I would, no, I wouldn't. Mas sempre com esse sujeito e verbo. Marcelo, no dia a dia, informalmente, é assim também? Nem sempre. Pode ser que você assista um filme e escute a pessoa dizendo só yes ou no, tá? Mas não é correto. Então é importante que você aprenda essas duas versões, tá vendo? Aquilo que é certo e aquilo que é usado, para que você, dependendo do ambiente, possa escolher a forma como você mesmo vai falar o idioma, tá? Então, geral dizendo aqui, yes, I would like to go to New York. Claro, né? Que legal. Ó, o Mauro está dizendo, eu estive lá por 3 dias e não consegui visitar muitos lugares, quero muito voltar, né? É isso aí, Mauro. É muito grande, né? A cidade gigantesca, enorme. Fica realmente complicado para você visitar todos os lugares. E hoje, Mauro, eu prometo deixar aqui uma dica especial que vocês dificilmente vão escutar em outro lugar, né? Porque geralmente as pessoas indicam os pontos turísticos mais comuns. Eu vou lhe dar uma dica de um lugar muito bacana, que não é tão comum assim, mas super vale a pena visitar em Nova York, tá? E Stephanie está perguntando se soa rude, né? Se você responder só yes or no. Dependendo da situação, sim, tá, Stephanie? Se você está falando, por exemplo, num ambiente de trabalho, de negócios, ok? Está conversando com uma pessoa no seu ambiente de trabalho, a minha recomendação é sempre usar sujeito e verbo, tá? Agora, se você está conversando com um amigo, aí tá tudo bem. Beleza?
Terceira e última pergunta, what's stopping you to go there? Várias pessoas disseram que não foram até Nova York até o dia de hoje e que gostariam de ir até Nova York, mas a minha pergunta número 3 é, o que está atrapalhando você de visitar Nova York? Se você quer tanto visitar a cidade, por que você ainda não foi? Escreve aí para a gente conversar a respeito disso. E aí, enquanto você vai colocando, eu vou lhe dar um exemplo de um aluno que eu tive, tá? O nome dele é Iago. E nós montamos um planejamento para ele visitar a cidade de Nova York, que era o sonho dele, né? E a dificuldade dele era a mesma sua, Wilson. Money, 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 né? O dinheiro. Aliás, existiam 2 pontos muito importantes, tá? 2 pontos. O primeiro deles era o dinheiro. O dinheiro realmente batia na porta dele e falava assim, você não tem dinheiro para isso. E o segundo, ele não acreditava que era possível para ele. E aí a gente estava numa aula, né? Numa sala de aula mesmo, dentro da Wave, e a gente estava dialogando, o assunto era qual era o seu sonho, o que você gostaria de fazer na vida, né? Qual é o seu sonho? E aí as pessoas começaram a falar os sonhos e tal, e o Iago trouxe a ideia, poxa, meu sonho é conhecer Nova York. E a pergunta seguinte era essa, o que está atrapalhando você? O que está impedindo você de realizar o seu sonho? E aí, com cada um, a gente fez isso, né? Esse trabalho individualizado. E quando chegou na hora do Iago, já que a gente está falando de Nova York, tem tudo a ver, a gente começou a montar um planejamento estratégico. Como diz o Luiz Antônio aqui, ó, tá faltando planejar. É isso. Nós começamos a montar um planejamento estratégico. E aí, a primeira pergunta que a gente fez foi, Iago, quanto você recebe por mês? Né? E ele falou, recebo X. Aí fui para o quadro, escrevi, recebo X. Deste valor, quanto você consegue separar para a sua viagem para Nova York sem que você bagunce o seu orçamento? Ah, Marcelo, eu consigo separar X reais. Ótimo, a gente colocou lá. Bom, vamos pesquisar para saber quanto fica uma hospedagem em Nova York. Aí pegamos os celulares, começamos a pesquisar, achamos um hotel barato. Quantos dias, Iago, você gostaria de ficar? Ah, eu gostaria de ficar 5 dias. Ótimo. Então, colocamos lá o planejamento. Qual seria o valor da passagem ida e volta? Quanto custaria para poder tirar o visto? Nós montamos tudo, pensamos em tudo e montamos o planejamento estratégico baseado naquilo que ele recebia. Interessante é que, uma vez planejado, e existem basicamente 6 perguntinhas clássicas para qualquer planejamento estratégico. Isso você vai aprender, por exemplo, dentro do nosso curso, né? Planejamento estratégico faz parte da Wave, até mesmo para você conquistar a sua fluência. E aí, uma das perguntas era o que é que pode dar errado nesse caminho, né? De agora até o dia da sua conquista, porque sim, nós traçamos dia e hora para isso acontecer, com base naquilo que ele recebia, montamos toda uma estrutura, né? E aí ele falou, poxa, Marcelo, eu posso perder o emprego. Tá, se você perder o emprego, como é que você vai dar continuidade com o seu planejamento, para não perder o foco? Aí eu vou fazer X, Y, Z. Onde eu quero chegar com isso? Na sua fluência é a mesma coisa. Você não pode alcançar a fluência sem que você tenha um objetivo muito claro, muito bem definido. Eu sei exatamente o que eu quero, Marcelo. Eu quero falar inglês fluente. Tá, mas esse é apenas um ponto de traçar um objetivo. O segundo é traçar dia e hora, tem que ter dia e hora. E quando você faz isso, você visualiza a sua fluência, você tem exatamente o dia e a hora que isso vai acontecer para você. Não, você não está prevendo o futuro, você está montando um planejamento estratégico e dando a sensação de urgência que o seu cérebro precisa para te ajudar nesse caminho, para que ele não te sabote, mas te ajude no caminho, tá? E aí você vai pensar em possíveis dificuldades que você vai ter. Por quê? Porque a vida não é um mar de rosas. Se você não sabe, eu preciso lhe dizer. A vida é feita de altos e baixos. E são esses altos e baixos que fazem com que a vida seja a vida. Porque quando é uma linha reta, é morte. Né? Tu tá morto. Então, o alto e o baixo faz parte do ser humano. Você um dia está em cima, no outro dia você está embaixo, e está tudo bem. O importante é você entender que, independente da situação que você viva, seja aqui ou seja aqui, você tem que aprender com isso,
tem que tirar proveito dessa situação e não pode se prender a ela, porque tudo passa, como dizia o filósofo Pantarrey, tudo passa, sejam momentos bons ou momentos ruins, vão passar. Quando a gente montou esse planejamento estratégico, Iago levou esse planejamento a sério. E num período de 4 anos, ele chegou a Nova York. Quando você tem um planejamento, quando você tem um objetivo, quando você traça dia e hora, nada pode te parar. Você vai lá e paga o preço. Por quê? Porque o seu cérebro entendeu isso. Ele entendeu que isso é benéfico para você, ele entendeu a sensação de urgência, ele te ajuda. Lembre-se, o cérebro não fica em cima do muro. Ou ele te atrapalha porque ele entende que isso é mal, isso é ruim para sua sobrevivência, ou ele te ajuda por compreender exatamente o oposto. Para sua fluência em inglês, você precisa de planejamento. Você precisa de traçar o objetivo, tá bom? Guarde essa informação. E aí, ó, várias pessoas dizendo aqui a mesma coisa. Eu preciso de planejamento, preciso de dinheiro. E aí, com a história que eu contei para você aqui agora, que é uma história verídica, você já, acredito que você já tem uma ideia, né? A oportunidade, Gilberto, nós fazemos. Nós criamos essa oportunidade, tá? Se a gente tiver um bom planejamento estratégico. Show?